Cumprimento a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, compartilhar para os seus amigos a palavra de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, vamos estudar a lição 11, que nós vamos falar o seguinte tema: a sutileza das mídias sociais. Antes de nós entrarmos nesse tema, vamos recapitular as lições anteriores que nós já estudamos. A lição 1, amados irmãos, nós falamos sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós falamos o que significa a palavra sutileza. É um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meio suave. Então nós vemos que Satanás, ele vem não de dois chifres, ele vem manso e suave para enganar. A Bíblia diz: enganar os teus próprios escolhidos. A lição 2, amados queridos irmãos, nós estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Nós falamos o que significa a palavra graça, favor imerecido. Sabemos que Jesus, ele enviou seu próprio Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Então nós sabemos que o valor de Cristo foi um alto preço, ele pagou ali o seu precioso sangue. A lição 3, amados irmãos, nós estudamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós falamos sobre que o casamento, ele é bíblico, ele é constituído por Deus. Fora do casamento é pecado contra o próprio corpo. A lição 4, amados queridos irmãos, nós falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós falamos que o divórcio o homem pode até divorciar, mas não pode casar novamente. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus, ele odeia o divórcio. A lição 5, nós falamos sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nós falamos que materialismo é uma coisa da matéria. O homem não acredita nas coisas espirituais, só nas coisas materiais. Carro, bens, outras coisas. E o ateísmo, ele não acredita na existência de Deus. Nós vemos que Deus, ele já existia antes da criação. Deus, ele formou, no princípio Deus formou os céus e terra. Os céus, espaço, terra, matéria. Nós vemos que no sexto dia ele criou o homem. Então o homem foi feito como imagem semelhança de Deus. A lição 6, nós falamos sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós vemos que Deus, ele formou o homem e a mulher, macho e fêmea, para se casar, um casamento constituído por Deus. Então nós vemos, amados irmãos, que Deus não fez homem para homem se casar, nem mulher para mulher se casar. Então, amados irmãos, nós devemos combater as falsas ideologias. Nós vemos que a palavra apologética, ela defende os princípios bíblicos, ela defende a fé. A lição 7, nós falamos sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Nós vemos que a Bíblia é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não erra. Ela pode errar só no erro da ortografia, mas pela inspiração, foram inspirados pelo Espírito Santo, 40 escritores que escreveram a Bíblia. Nós vemos que hoje nós não temos as originais, nós temos só as cópias. Nós sabemos que são 5.000 manuscritos e 2.000 variantes. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A lição 8, nós falamos sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós vemos que 50 dias depois, que a palavra Pentecostes significa 50 dias depois das festas das colheitas e festas das Páscoas, foi derramado o Espírito Santo ali no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos que os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. E ali, na descida do Espírito Santo, eles receberam o revestimento de poder. A lição 9, nós falamos sobre a sutileza do movimento dos desaleijados. Nós vemos, amados irmãos, que todos nós devemos congregar. Nós sabemos, amados irmãos, que Cristo, ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, amados irmãos, o cristão, ele precisa congregar, ele precisa reunir com os irmãos. Então,
Nós sabemos, amados irmãos, que lá na igreja primitiva havia comunhão, os apóstolos, eles ensinavam a doutrina, ensinavam o partir do pão e as orações, ensinavam a palavra de Deus e também fazia a Santa Ceia do Senhor. A lição 10, nós falamos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, amados irmãos, nós vemos que nós somos mordomos. Quem é o dono de todas as coisas é Deus. Nós não somos dono de nada. Tudo aqui é emprestado. Nós vemos, amados irmãos, que a nossa fase tem a fase do crescimento, primeiramente a fase do nascimento, depois do crescimento, depois da morte. Então, amados irmãos, tudo aqui foi Deus que nos deu. Então, hoje nós vamos estudar a lição 11, a sutileza das mídias sociais. Então, amados irmãos, abre na revista lição 11, que vai falar o seguinte tema: a sutileza das mídias sociais. Ela será dia 11 de setembro de 2022, vai comemorar Dia Nacional de Missões. Então, amados irmãos, essas lições estão adiantadas para os irmãos preparar a sua escola bíblica dominical. Então vamos para o texto bíblico. Fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está aqui na lição. Vamos ler aqui também na Bíblia, Romanos 12, versículo 1. Primeiro Romanos, que fala o seguinte, amados irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós vemos aqui, amados irmãos, no texto aqui, no versículo, está falando que devemos apresentar o nosso corpo vivo, primeiramente, e depois santo. Então o que é santo? Santo é ser separado. Separado que é do mundo. Então nós somos sal da terra e luz do mundo. E é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto deve ser com entendimento. E o versículo 2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Então, mas não devemos conformar com as coisas do mundo. Nós sabemos que nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Então, amados irmãos, nós vamos falar sobre a internet. Nós vemos, amados irmãos, que a internet cada vez mais tem sido evoluída. Nós vemos o metaverso, que a primeira igreja em Lagoinha, ela já colocou esse culto na internet, o metaverso. Nós vemos que o metaverso, amados irmãos, são os avatares em bonecos. Você coloca um aparelho, um óculos tipo 3D, você está lá, tipo assim, você está lá dentro daquele culto, assistindo o culto. Nós vemos que a primeira igreja em Lagoinha, que o pastor André fez, foi um metaverso. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que haverá falsos profetas. Então nós vemos que o anticristo ele já está começando a surgir. Então, amados irmãos, nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz: se teu olho pecar, arranca um deles, do que os seus dois ir para o inferno. Amados irmãos, a internet, ela tem sido evoluída. Amados irmãos, a internet é boa, mas devemos colocar as coisas para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Qual eu estou fazendo aqui? Estou estudando com os irmãos a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a internet, ela é boa, ela é uma ferramenta, mas deve usar com sabedoria, com vigilância, com prudência. Então aqui fala a verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Então, amados irmãos, a internet deve ser usada para as coisas de Deus. Como o comentarista aqui está falando a verdade prática. Então, aqui está falando a verdade prática, deve-se praticar as coisas de Deus, pregar o evangelho, anunciar a palavra.
Então, amados irmãos, então, igual o versículo está falando, deve ser com entendimento. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, que acabamos de ler aqui agora, Romanos 12, 1, depois versículo 3, 16, 17. Nós vamos ler, amados irmãos, para nós não prolongar muitas coisas, porque tem muitas coisas para nós falarmos aqui, então nós vamos fazer um resumo da lição, amém? Então, amados irmãos, aqui está falando a introdução. O mundo virtual é relativamente novo. E convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma, mas é uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Então, amados irmãos, nós vemos que antes não existia celular, existia só o telefone, orelhão. Nós vemos que hoje não tem mais orelhão para a pessoa se comunicar com a outra pessoa, ligar para outro estado, outro país. Agora tem o celular. O celular você pode fazer todas as coisas. Você pode usar o WhatsApp, você pode ligar para a pessoa no Brasil, conversar com a pessoa lá do outro lado, lá dos Estados Unidos. Você também pode usar o celular para mandar mensagem também para a pessoa. O celular também serve para o Facebook. Nós vemos, amados irmãos, que o Facebook também, ele também já está colocando, já mudou a empresa, não é mais Facebook, é Meta. Nós vemos, você pode olhar e observar. E, amados irmãos, então, nós vemos, amados irmãos, que a internet, ela tá, cada vez mais, ela está sendo evoluída pelo homem. Então, amados irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a internet. Porque a internet, amados irmãos, ela leva o homem para o pecado, leva o homem para perder a salvação. Mas, amados irmãos, devemos usar a internet, mas usar a internet para as coisas de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos, amados irmãos, devemos vigiar, como está falando aqui, ó, deve fazer o uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram. Antes nós vemos que havia Orkut, não havia Facebook. Agora não tem mais Orkut, agora é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube. Nós vemos que o YouTube, eu tenho esse canal, amados irmãos, é para a glória do Senhor. Eu uso esse canal para as coisas do estudo da escola bíblica dominical. Então, amados irmãos, o cristão pode usar a internet, pode usar, mas tem que usar para as coisas santas, para as coisas de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que a internet ela tem sido muito evoluída. Nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo 4, que vai falar o seguinte: mas o Espírito expressamente diz. Que Espírito é esse que está dizendo? O Espírito Santo, alertando que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, então apostarão, desviarão da fé, dando ouvido ao Espírito enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo caracterizado sua própria consciência. Então, amados irmãos, nós vemos aqui Paulo instruindo a Timóteo sobre a apostasia nos últimos tempos. Nós vemos, amados irmãos, que Satanás, ele vem de mansinho, ele vem com a sua sutileza para enganar. Então, amados irmãos, nós vemos que a internet, ela vem para mais e mais ser evoluída. E nós vemos, amados irmãos, que a internet, ela aqui no Brasil já está no 5G. Nós vemos, amados irmãos, que a internet, para você carregar um vídeo, carrega rapidinho. Antigamente, para você carregar um vídeo, igual eu estou fazendo agora da escola dominical, demorava várias dias para poder entrar, para poder você assistir. Hoje não. Você colocar o vídeo agora, daqui 10 minutos o vídeo já está lá no YouTube. Então, amados irmãos, então aqui está falando, amados irmãos, que nós devemos estar alerta para que nós não caímos nessas ciladas. Então, amados irmãos, Satanás, ele vem para enganar, ele vem de sapatinho de algodão para enganar. Então, amados irmãos, agora nós vemos aqui, ó, muitas pessoas usam, mas é o Facebook. O Facebook, ele tem várias coisas, tem
Até hoje tem fotos, tem avatares. Nós vemos, amados irmãos, que a internet é boa. É bom usar, é bom, mas, amados irmãos, precisamos ter o Espírito de Deus em nossas vidas para que nós possamos navegar, amém? Na internet. Vamos falar aqui, amados irmãos, sobre 3 tópicos que nós vamos comentar aqui sobre esse assunto, sobre a internet. Que nós vamos falar o primeiro tópico, apresentar a realidade dos cristãos na era digital. O segundo tópico, elencar os desafios de ser igreja na era digital. Terceiro tópico, pontuar os pecados virtuais. E o quarto tópico, relacionar as mídias sociais como e de Jesus, destacando a seara virtual, que as mídias sociais impõem. Nós vemos, amados irmãos, que quando surgiu a pandemia, nós vemos que as igrejas ficaram fechadas e teve culto online pela internet. E nós vemos, amados irmãos, graças a Deus, agora a pandemia está controlada. Agora nós podemos congregar presencialmente. Antes nós tínhamos que ver pela internet. Então, amados irmãos, nós vemos que agora tem também esse metaverso online. O culto, você pode assistir, mesmo você está aqui no Brasil, você vai assistir lá nos Estados Unidos. Mas, amados irmãos, não é você que vai estar lá nos Estados Unidos. Você vai estar tipo um boneco, um avatar. Então, naquele avatar, você vai entrar ali dentro daquele templo, assistindo o culto pela tela. Ali você vai assistir o culto, vai orar. Muitas pessoas estavam falando, que eu estava assistindo um vídeo, que as pessoas também podem fazer o batismo através do metaverso também. Mas, amados irmãos, o batismo realmente deve ser presencialmente, não virtual, amados irmãos. Então, amados irmãos, hoje a tecnologia tem sido evoluída. Então, amados irmãos, quem dá essa sabedoria é Deus, mas o homem, ele precisa usar a sabedoria para as coisas de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, o primeiro tópico fala o seguinte: os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Nós vemos que tudo é online: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube. Então, amados irmãos, nós vemos que antes não tinha como você mandar mensagem para a pessoa. Não tinha você conversar com a pessoa pela câmera. Não tinha celular. Hoje, amados irmãos, tudo tem sido evoluído. Hoje, mais você não tem mais aquele telefone de orelhão. Hoje, mais é o celular. O celular você faz tudo. Até para você imprimir alguma coisa, você pode fazer pelo celular. Se você quiser fazer um trabalho escolar, você pode fazer pelo celular, abaixando o aplicativo da impressora lá no Play Store e fazer o seu trabalho dentro da sua própria casa. Então, amados irmãos, nós vemos que a metaverso é a mesma coisa. Você vai assistir o culto dentro da sua própria casa. Você vai colocar esse óculos e você vai entrar no mundo virtual. Dentro da sua própria casa, vai assistir o culto lá onde está programado, lá dentro do outro mundo. É um mundo diferente, não um mundo real. Um mundo de mentiras. Mas, amados irmãos, o mundo real, nós devemos ver que Deus ele criou o mundo real. O homem, ele quer distorcer, ele quer desfazer o que Deus criou. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, lemos em Eclesiastes 1:4, que uma geração vai e outra vem. Cada geração que instituiu, escreveu sua própria história, produziu a sua própria conquista. Os egípcios nos deixaram as pirâmides, e você merece atribui a escrita. A conquista do Ciberespaço, que é a marca dessa geração. Assim como dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida. Então, amados irmãos, hoje todo mundo usa o celular. Hoje ninguém fica sem o celular. Todo mundo precisa do celular, tanto para o trabalho, tanto para fazer trabalho da escola, tanto em tudo.
o celular, ele tem os seus recursos. Não só o celular, o tablet, o computador. Então, amados irmãos, todos estão conectados. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas. Então, amados irmãos, nós vemos que lá na Igreja Primitiva não tinha isso, não tinha internet. Todos eles se comunicavam juntos, tinha amor uns com os outros, lá não tinha nada disso. Nós vemos, amados irmãos, que hoje nós temos a internet. A internet, amados irmãos, ela tem sido boa para a humanidade, mas a humanidade não está sabendo usar a internet. Porque, amados irmãos, a internet deve ser usada para a glória de Deus. Porque Deus que dá sabedoria ao homem, é Deus que dá habilidade, talento ao homem para poder fazer a tecnologia, fazer aquilo evoluir. Então, amados irmãos, se Deus não desse sabedoria ao homem, não tinha como ter a internet. Então, amados irmãos, o homem não é dono de nada. Quem é dono de todas as coisas é Deus. Vamos para o segundo tópico. Que fala o seguinte: o desafio de ser igreja na era digital. Então, amados irmãos, é um desafio para a igreja ser crente verdadeiro dentro da área digital, dentro das mídias sociais. Nós vemos, amados irmãos, que o pessoal, eles esquecem de ler a palavra de Deus. Muitas pessoas querem ler a Bíblia. Eu tô com sono de ler a palavra de Deus, vai dormir. Mas o celular não sai da mão da pessoa. O celular nem dá sono nem nada. A pessoa está mexendo no celular direto 24 horas. Mas ler a palavra de Deus, não quer ler. Não quer fazer as coisas de Deus, mas quer ficar mexendo. Então, amados irmãos, a igreja, ela precisa ter um despertamento. Eu, como todos nós, precisamos despertar do sono da indolência. Precisamos ser crentes verdadeiros, ser servos verdadeiros. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois no campo, trabalhando. Um vai ser arrebatado e o outro vai ficar aqui na terra. Então, amados irmãos, sejamos mordomos prudentes. Sejamos mordomos fiéis, não mordomos infiéis. Então, amados irmãos, é um despertamento para mim e para todos nós. Também para a igreja. Então, amados irmãos, devemos ser crentes verdadeiros, não ser mudamos. Aqui está falando ser do mundo. Aqui fala mundanismo. A igreja não era digital. Precisava ser relevante, mas não espectacularosa. Infelizmente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que observa por parte dos... Então, amados irmãos, nós devemos, amados irmãos, tomar muito cuidado com as internet. Devemos tomar cuidado aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos escrevendo, aquilo que nós estamos mandando e-mail, aqui nós estamos mandando mensagem para o nosso amigo, tanto para o nosso amigo, para todas as pessoas. Amados irmãos, também aqui está falando sobre o compartilhamento. Nós devemos compartilhar as coisas boas. Nós vemos que a internet, ela é boa. Você assiste um vídeo lá, um vídeo de filme, aquele filme de Jesus, é um filme importante, você pode compartilhar, você pode assistir. Então, amados irmãos, nós devemos assistir as coisas boas. Então, você também deve mandar mensagens boas, uma mensagem bom dia, uma mensagem versículo bíblico, boa tarde, boa noite. Então, amados irmãos, a nossa internet deve ser usada para isso, para as coisas boas, para as coisas espirituais, não as coisas materiais, as coisas do mundo. Então, amados irmãos, nós, como cristãos, devemos despertar para que o Satanás não nos engane. Vamos aqui para o terceiro tópico, vai falar o seguinte: a igreja e os pecados virtuais, o sensualismo, a noção de santo profano, nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos como eu sou santo. Então, amados irmãos, Jesus falando, seja santo como eu sou santo. Então, amados irmãos, como eu falei no início aí, o que é santo?
é ser separado. É você ser separado do mundo, não fazer o que o mundo faz. Nós somos um crente, nós somos diferentes do mundo. Nós não somos iguais ao mundo. O mundo, amados irmãos, eles precisam de salvação. Eles precisam da verdade, que é a palavra de Deus. Então vamos ler aqui 1 Pedro 1:16. Que fala o seguinte: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então aqui está falando sobre a exortação à santidade. Porque está escrito, sede santo. Então todos nós sejamos santos, sejamos puros, sejamos limpos, separados, para que nós possamos ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o crente ele deve ser separado do mundo. O crente pode usar a internet? Pode, mas usar a internet para as coisas que edificam a vida espiritual. Aqui, amados irmãos, vai falar sobre narcismo. Essa geração já foi denominada de geração selfie, uma geração narcisista, cultura à própria imagem. Então, amados irmãos, devemos tomar cuidado também sobre as selfies, as fotos. Amados irmãos, você pode tirar uma foto? Pode, mas você não pode idolatrar aquela foto. Você pode tirar para você se alegrar com os amigos, uma festa de aniversário ou final de ano. Amados irmãos, tem gente que tira foto na hora do culto. É certo ou errado? É errado. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que aí é lugar santo. Então, é um lugar separado para adorar a Deus. Então, amados irmãos, dentro da igreja não é nem para usar o celular. Quando os pastores mandam as pessoas desligar o celular, quando as pessoas usam o celular dentro da igreja para atender, para mandar foto, mandar mensagem, até o celular até liga, chamando, e atrapalha o culto, amados irmãos. Quando as pessoas também deixam de adorar a Deus, vai lá para tomar água, vai para o banheiro, atrapalha o pregador pregar. Amados irmãos, o lugar da igreja é lugar santo. Ali é um lugar de reverência a Deus. Então, mas não é lugar de levar celular. Celular você pode usar, usa dentro da sua própria casa. Usa dentro do lugar que você pode usar. Um passeio, tudo bem, pode usar. Mas dentro da igreja, não. O lugar da igreja nem deve nem levar. Então, amados irmãos, aqui, olha você vê. O quarto tópico, as mídias sociais e o ID de Jesus, a seara virtual. Olha pra você ver. O cristão não quer mais pregar para as pessoas presencialmente, quer pregar virtualmente pela internet. Igual eu estava falando para os irmãos, a Igreja Batista de Lagoinha, ela já começou o metaverso. Olha para os irmãos pesquisa aí, metaverso da Igreja Batista da Lagoinha. Você vai ver. Ali, amados irmãos, não é pessoas reais, são bonecos, são avatares. Amados irmãos, é o fim dos tempos. Jesus, ele está voltando. Amados irmãos, então, devemos estar em alerta, porque a Bíblia, ela fala que surgirão falsos profetas, enganarão até os próprios escolhidos. Então, amados irmãos, o que é evangelho? Evangelho é boa notícia, boa salvação. Então, amados irmãos, o nosso compromisso é pregar a palavra de Deus para a pessoa presencialmente, não pelas mídias sociais, pela internet, pelos celulares, pelo computador, não. Você tem que pregar, sair de casa e falar de Jesus. Falar de Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e leva para o céu. Então, essa é a função de todos nós, é a função de todos os líderes, é a função de toda a igreja, pregar a palavra de Deus. Aqui fala pastoreio virtual. Outra coisa importante, proporciona pela... Mas, irmão, não é errado você ter uma programação na internet. É certo ter, sim. Mas, irmão, é para você usar para as coisas de Deus, não para outras coisas que não edificam, que não está dentro da palavra de Deus.
Então, amados irmãos, igual eu estou falando aqui, pastoreio virtual. Outra coisa importante, pelas redes sociais, está relacionado ao discipulado. Então, amados irmãos, a internet ela é boa para pastorear, para discipular. Nós sabemos o que é discipular. Discipular é ensinar. Então, a função do pastor ela é pregar e ensinar. Então, a função da igreja também é essa, também de pregar. Então, amados irmãos, igual a Bíblia diz, 6 meus discípulos. Então, amados irmãos, Jesus, ele foi mestre por excelência. Ele ensinava os seus discípulos a palavra de Deus. Nós vemos que o discípulo aprendia com Jesus. Nós vemos que Saulo, ele aprendia com Gamaliel, aos pés de Gamaliel, aprendia o Torá. Então, amados irmãos, nós vemos que o mestre, ele que ensina, e o discípulo é o aluno que aprende. Então, amados irmãos, é importante ter a internet, é bom. A internet tem várias coisas que é bom e importante. Você não sabe alguma coisa que está escrita aqui, você pesquisa lá no Google, você consegue achar, você consegue entender. Amados irmãos, é importante ter a internet. Mas a internet deve ser usada para as coisas que edificam a palavra de Deus, que edificam a nossa vida espiritual. Então, agora eu estou fazendo curso teológico. Tem coisas que eu preciso para fazer um trabalho, eu preciso da internet, o Google, para poder pesquisar, tirar as matérias que eu possa estudar. É muito bom. Então, amados irmãos, o cristão pode usar a internet? Pode, mas usa para as coisas de Deus. Amém? Aqui fala, mais irmãos, as mídias sociais é uma seara fértil para evangelização e pastoreio, divididos por meio da interação. Vamos aqui concluir a lição. Chegamos ao final de mais uma lição. Dessa vez, vimos que conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como ser a dinâmica do seu funcionamento. Então, amados irmãos, nós vemos que antes era difícil. Não tinha um rádio, não tinha o telefone igual o celular, tinha só o telefone de orelhão. Quando você ligasse, eu lembro disso, quando eu ligava para uma pessoa, você tinha que comprar um cartão para ter as fichas e colocar naquele orelhão para você falar com uma pessoa de Skype e falar com outra pessoa. Hoje não, hoje o celular já é evoluído, você já pode ligar dentro da sua própria casa. Você pode colocar a internet ilimitada, tanto da Vivo, eu uso a Vivo, pago R$70 por mês, muito boa. Então, amados irmãos, a internet ela é muito boa para nós. Foi muito bom? Foi. Porque antes era difícil você, para ligar, você tinha que sair de sua casa, poder ligar na rua. Hoje não, você pode ligar dentro de casa, conversar com as pessoas, né? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Mensageiro. Um aplicativo muito bom, Mensageiro, você pode mandar mensagens, você pode mandar áudios, como o WhatsApp também. Amém, irmãos? Então, amados irmãos, que nós possamos usar para as coisas de Deus, amém? E nós vamos estudar a lição 12, dia 18 de setembro de 2022. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a sutileza da espiritualidade logística. Amados irmãos, está chegando a nova lição aí, vou colocar no rodapé para os irmãos aí, para os irmãos ver. Nós vamos falar sobre o seguinte tema, a justiça divina. Nós vamos estudar o livro de Ezequiel, o trimestre todo. Nós vamos falar o que é atalaia no livro de Ezequiel. Quando chegar a revista, amados irmãos, nós vamos falar o que significa a palavra atalaia. Amém? Então, nós vamos estudar o livro de Ezequiel o trimestre todo. Amém, amados irmãos? Então, o comentarista será o pastor Ezequias. Então, amados irmãos, espero que os irmãos gostem desse estudo, amém? Estarei orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, que essa tua palavra possa penetrar em nossa vida, Senhor. Que nós possamos usar a internet, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Ó Pai, que nós possamos vigiar e orar, Senhor, está no momento, ó Pai. Aleluias, em vigilância, Senhor. Ó Pai, porque o Satanás, Pai, ele vem para enganar, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor, com o Espírito Santo em nossa vida. Que nós possamos, Pai, estar com o azeite do Espírito Santo em nossa vida, ó Pai. Estar preparado para encontrar conosco, Senhor. Nós vemos que assim Prudente estava com o azeite preparado, Pai. Eles prepararam antes tudo, Pai.
e entraram nas bodas, ó Pai. Nós vemos que o azeite simboliza o Espírito Santo, ó Pai. E as 5 Ness, que as 5 loucas, ó Pai, não estavam preparadas, Senhor. E elas não entraram, Senhor, nas bodas, Pai. Ó Pai, que nós possamos estar, Senhor, prudentes, Pai. Não sejamos, ó Pai, loucos, ó Pai, nécios, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar com o nosso ajeito cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai. Largando o mundo, largando o pecado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.